O casal da entrevista de hoje já participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e também do livro Histórias de Amor. Eles têm procurado dividir com outros pais a experiência de dor que envolve a perda de um filho durante a gestação ou logo após o nascimento, mas principalmente o processo de superação dessa tristeza através de muito amor. A primeira filha, Manuela, morreu 9 dias após o parto, em março de 2015. Caso você, pai, mãe, esteja passando por algo parecido ou conheça alguém que esteja, confira o relato que vem a seguir. É uma história de força, de esperança e de fé, de um arco-íris após a tempestade. Você não está sozinho. A gente descobriu que a nossa gravidez seria um risco na 13ª semana, com o exame da translucência local, deu uma alteração. Então a gente passou por um momento assim... conturbado, né? Na verdade, a princípio era uma suspeita de síndrome de Down, que até então é mais normal do que a gente imagina, né? Não é fácil, mas a gente iria encarar. A gente não sabia, a gente Era só ia uma saber dúvida o que a todo momento, o né? que ia realmente acontecer a hora que ela nascesse, né? Até o quanto tempo ela teria de vida, como que seria, tudo A gente após sabia o que ela nascimento. teria o lábio leporino, a fenda palatina, que isso saiu em todos os exames. Só que isso pra eles era normal, porque tantas crianças nascem com lábio leporino, com a fenda, que depois faz a cirurgia e isso aí é o de menos. A partir do nascimento que a gente realmente viu tudo aquilo que os médicos tinham passado pra gente, mas tinha um agravante, né? Realmente os rins não tinham desenvolvido. E esse foi o pior momento, a pior notícia que a gente teve, porque foi o rim que fez com que a Manuela não conseguisse suportar. O médico falou que ela teria apenas 30 minutos de vida a partir do nascimento. A gente que é muito religioso, eu fui, fiz um sinal da cruz na testinha dela e pedi para ele simplesmente não desistir da Manuela, que fizesse ela lutar pela vida. Eu aproveitei cada momento que ela esteve aqui no meu peito, fiz carinho nela, eu senti o cheiro dela, ela ouviu a minha voz. E aí, assim, foi um momento assim muito mágico de eu estar vendo a minha menina, sem saber que os médicos tinham chamado o Thiago e falado que ela tinha poucos minutos de vida. Enfim, ela sobreviveu. Ela foi para UTI neonatal. E daquela meia hora ela foi respirando sem aparelhos, ela mudou de cor, ela engordou, então ela tava super bonita. Só que ela tinha esse problema renal que realmente complicava. Pais e psicólogos dizem que é muito comum surgir a culpa em casos como esse. Quando um filho morre, vem a sensação de falha. Hoje, apesar de ter consciência de que eu não tive culpa, que a gente fez tudo o que podia fazer pela Manuela, eu não culpava, na verdade, o Thiago. Eu sempre me culpava, jogava a culpa só pra mim. E ele, no caso, também jogava a culpa pra ele. Então, assim, foi um pouco difícil, mas a gente... É uma coisa, assim, que passa e que a gente se culpa muito. E hoje eu tenho essa consciência de que foi uma coisa, assim, que a gente tinha que passar pra fortalecer muito mais a nossa união. No meu caso, eu tenho uma cirurgia cardíaca e eu tomava alguns medicamentos. E eu achava que esses medicamentos, ou tudo isso que eu passei, poderia ter afetado na gravidez, alguma coisa nesse sentido. A gente procurou ajuda, procurou os médicos especializados, né, para investigar e tirar isso da cabeça. E realmente não tinha nada a ver. É importante participar das cerimônias de passagem, respeitar o seu tempo de sofrimento. O luto precisa ser vivido, mas ele tem prazo de validade. É comum que o impacto da perda impeça a realização de atividades do cotidiano no início. E tudo bem não conseguir voltar à rotina normal logo depois, mas é preciso se preparar para seguir adiante. É um processo difícil, mas com a ajuda de profissionais, se a depressão aparecer, e principalmente de uma rede de apoio com amor, os sentimentos de tristeza vão aos poucos diminuindo. O importante é ter em mente que o sofrimento não dura para sempre. Toda ajuda nessa situação é sempre bem-vinda, né?
desde amigos, parentes, as pessoas próximas, buscar a religião, que a gente sempre fez isso, evitar ficar muito tempo sozinho para não ficar com a mente ocupada com esse tipo de problema. Além da gente buscar rede de apoio, estar próximo da família, os amigos, que nem no meu caso, ele sempre esteve muito junto comigo, por conta de eu ter passado pela depressão e ele se sentir mais forte para ele estar podendo me ajudar. E também é ajuda psicológica e psiquiátrica, que foi importante também no meu caso, né? Essa rede de apoio que a gente precisa, e também eu consegui achar um grupo de apoio também das pessoas que perdem os bebês, e também foi muito importante até para eu dividir e compartilhar minha história. Um filho não substitui o outro, mas para Thalita e Tiago, a chegada de Miguel, 2 anos depois da morte da Manuela, ajudou a trazer mais alegria e calma após a tempestade. Ele representa o chamado bebê arco-íris. Bebê arco-íris são aqueles bebês que nascem após uma perda gestacional ou neonatal, e eles vêm para trazer todo o colorido, toda a alegria para as famílias que passaram por esse momento tão difícil. Porque esse momento do luto, o fato de perder um filho, é uma coisa assim muito complicada. Essa forma de a gente expor essa questão do bebê arco-íris muitas vezes ajuda as pessoas. Às vezes estão ali sem chão e elas sabem que tem um grupo, pessoas que também já passaram por isso. Ela pode compartilhar as experiências que teve com outras pessoas que também passaram por isso e acaba amenizando um pouco, sabendo que ela não está sozinha nessa questão. Acaba um ajudando o outro, formando uma grande família de auxílio, né? O meu Instagram, que é Thalia_Rice, eu coloco algumas coisas, eu coloco também meu dia a dia com o Miguel para mostrar que depois de toda aquela tempestade, né, daqueles dias cinzas que a gente viveu, que veio colorido, então eu coloco algumas coisas dele e também coloco fotos, algumas coisas que a gente, quando ele nasceu, explicando o que é um bebê arco-íris, que é essa alegria que ele trouxe de volta para nossa família, né? Sempre apoiar um ao outro. Muitas vezes a gente fala da ajuda dos amigos, dos parentes, das pessoas próximas. Mas o mais importante foi a união nossa, né? Porque se a mas gente não tivesse assim tão unido, a gente hoje não estaria aqui com a nossa felicidade, ter o Miguel, entendeu? Então assim, isso foi muito importante, a nossa união e a fé. Em momento nenhum a gente perdeu a fé. Eu falo independente da religião, então assim, a gente não deixou de frequentar a igreja, de acreditar em Deus e saber que assim, foi uma coisa que a gente tinha que passar, e os 9 dias era o que a Manuela precisava, eram os dias que ela precisava ser amada nesse tempo que ela esteve conosco. Além de nos unir mais, ela veio para nos ensinar muita coisa que a gente, por inexperiência ou qualquer outra coisa, a gente não sabia. Então ela mudou totalmente a nossa vida, como casal, como pessoas, família. Como família. Isso foi muito importante pra gente. Então foram 9 dias, parece pouco, mas pra gente foi uma mudança de vida, assim, que a gente vai carregar isso até os últimos dias das nossas vidas também. Para o casal, falar, compartilhar, trocar ideias faz parte da elaboração do luto e traz alívio. Super importante essa questão de compartilhar a história com as pessoas. Eu acho que pra gente foi um amadurecimento com relação a isso. A gente conseguiu ficar mais tranquilo com relação a esse assunto por conta de expor. Isso vai de pessoa para pessoa, obviamente, mas a gente expondo isso daí, a gente conseguiu abrir mais a cabeça, tentar mais entender tudo isso que estava acontecendo. Essa ajuda que a gente dá para as pessoas nos faz bem também, para que a gente possa assimilar mais tudo isso que aconteceu. Então assim, a gente tá falando hoje de uma forma mais leve, por a gente ter passado, até por a gente ter vivido o luto, porque cada pessoa vive o luto de uma maneira diferente e vive no seu tempo. Então assim, a forma que eu vivi o luto foi diferente da forma que ele viveu. A chegada do Miguel, ele veio não para substituir a Manuela, mas para trazer de volta toda a alegria, toda a cor para a nossa vida.